parte da minha vida treinando a escuta. Primeiro com a música, depois com as pessoas, mas foi só quando o meu corpo me obrigou a parar que eu entendi que realmente eu precisava escutá-la. Essa é uma história sobre arte, escolha, sobre como a beleza pode deixar de ser estética para se tornar consciência. Meu contato com a arte se iniciou mais ou menos aos 8 anos, quando eu comecei a estudar violão popular, violão clássico. Depois, com 10, eu mudei para Miami. Toda essa influência musical veio do meu avô, que era sanfoneiro. Depois, a minha mãe, que era pianista. Então, a escuta sempre esteve presente na minha vida. A música sempre esteve presente na minha vida. A arte sempre esteve presente na minha vida. Quando eu fui para Miami, minha tia trabalhava com produção musical. E lá eu me encantei pelo rock, né? Pelo mundo do rock. E aí, de fato, eu me encontrei, né? Porque quando eu estudava violão popular, clássico, eu achava meio boring, mas minha mãe falava, não, tem que estudar, tem que estudar. Enfim. Bom, quando eu voltei, eu ganhei minha primeira guitarra e, desde então, eu tive uma história bacana na indústria da música, participei de grandes projetos, enfim, produções como Happy Hood, Pavilhão 9, João Gordo, entre outras bandas locais. Gravei o Tamanho na Atividade com Charlie Brown Jr., o disco que levou a gente à premiação de melhor banda de rock no Grêmio Latino. Depois gravei um outro disco com o Champignon, quando ele saiu do Charlie Brown, chama-se Retratos da Humanidade. Mas algo ali me deixava inquieto, né? Todo mundo sabe o quanto é difícil de viver de arte no Brasil. Então, eu estava na televisão, eu estava fazendo show, mas não tinha dinheiro para pagar a conta. E com 29 anos, eu já estava quase sendo pai, casado. Hoje eu tenho 2 filhas maravilhosas, né? E bateu o perrengue da grana, né? A água bateu na bunda. Eu falei, puta que eu pariu, o que eu vou fazer, meu? Já tinha me formado em Direito, sou bacharel em Direito. Tentei fazer tradutores e intérpretes antes da faculdade de Direito, mas não me tocou, não, senti que não era meu caminho. E aí, de novo, vem o que eu falo da escuta, né? Eu acho que a gente cada vez mais tem que se olhar e sentir o que... escutar essa voz interna, né? Entender o que no nosso interior, na nossa parte mais íntima, o que está acontecendo, né? Se você está satisfeito com aquilo, se você está fazendo aquilo simplesmente por grana. Óbvio que ninguém vive aqui só de arte, né? Mas desde pequeno a minha mãe me cobrou muito a minha independência financeira o mais rápido possível, porque eu fui filho de mãe solo. Então ela se preocupava muito com a minha independência financeira, porque em algum momento ela tinha medo de faltar. E de certa forma a gente não tem maturidade para tomar algumas decisões, quando se é mais jovem, pensar direito. Enfim, e eu fui indo, batendo cabeça, e a música, nisso tudo que aconteceu, era a única coisa que me conectava de verdade, né? Que eu me sentia verdadeiro, né? Naquilo que eu fazia. Mas, voltando, de novo, eu esbarrava no problema da conta, né? Enfim, eu fui parar no Estúdio W. Fui lá, fiz um teste, passei. O Rodrigo Sintra, na época, a gente tomava umas juntas, ele falou para mim, pô, meu irmão, deixa eu te falar uma parada. Você tá pronto, velho? Quer que eu te arrume um salão e tal? Eu falei, pô. Ele falou, velho, se tu ficar aqui, tu vai demorar muito para, né?
consegui um lugar aqui como cabeleireiro, cara. E aí, segui o conselho dele, ele me colocou no salão ali em Higienópolis, e eu virei protagonista da minha história, né? Então, depois de 4 anos atuando em São Paulo, depois de 3 meses eu virei o primeiro movimento desse salão, que foi o qual eu entrei, e depois disso, eu fui para Santos, tive a oportunidade de trabalhar com a seleção brasileira em 2014, depois em 2017, enfim, continuei na minha caminhada. Só que aos 18 anos, mais ou menos, de carreira, eu percebi que as coisas não estavam fazendo mais muito sentido, né? Você entra numa rotina, você acorda, produz, ganha dinheiro, chega tarde em casa, se alimenta mal. Minha esposa, em seguida, desenvolveu lúpus, quase veio a falecer. Isso tudo chacoalhou muito a gente. A gente se questionou, né? Será que a gente está no caminho certo? Será que é isso, né? Será que de fato é viver nessa loucura? Enfim, de forma natural, eu me conectei com um ecossistema mais natural, né? Mais saudável de alimentação, de vida. E aí chegou a um certo ponto que não fazia mais sentido para mim trabalhar no mercado convencional de beleza. Então aí foi o momento de virada. Eu falei, porra, eu sou muito sincero e acho que as pessoas aqui que têm esse perfil sabem a dor de ser sincero, de ser transparente, né? Mas a alegria também. Então eu não consigo não ser 100% em nada. Eu não consigo fazer aquilo por fazer, né? Ou eu faço e me entrego 100% ou eu não faço. Então, de fato, com todo esse mindset que eu havia mudado em mim, eu falei, porra, eu preciso botar isso e fazer isso virar o meu dia a dia. Eu não quero mais entregar estética vazia, né? Eu quero estética com propósito. Então aí na época, eu já ouvia falar do Laces, já admirava a Cris, mas eu achava um universo muito intangível. Eu sou artista, caralho, eu não manjo de número, mano. Tipo, eu falei, caralho, velho, eu preciso de alguém para me ajudar, cara. Puta, quem que vai gerenciar o bagulho? Minha esposa não podia gerenciar. Desculpa o palavrão, galera. Enfim, ó, já estourei os minutos aqui, mas eu vou encerrar. Enfim, porra, quem eu conhecia, né? Que manjava de número, que era o geninho ali da galera, tal, pá. Eu falei, porra, meu brother Adriano, né? Eu vou trocar uma ideia com o Adriano. Marquei um almoço com o Adriano tá aqui, ó, ele é meu sócio. Ele pega no dinheiro, eu pego no cabelo. E, cara, eu falei, porra, Adri, a gente sentou, a gente estava almoçando, tal, eu expliquei para ele o momento em que eu estava. Coincidentemente, olha como é louco, né? Energia é uma parada muito louca. Cara, ele estava no mesmo momento que eu. Ele estava querendo sair da empresa que ele estava, né? Estava a fim de alçar novos voos. E ele topou o desafio, cara. Ele falou, pô, vamos fazer essa parada? Vamos. Ele falou, vamos embora, mano. E a gente começou a, né, pesquisar. Ele falou, pô, mas e aí? O que a gente, né? Me explica como é que é esse lance de beleza integral. Velho, aí eu falei, porra, velho, assim, eu tenho um sonho, mas, cara, eu acho que a gente vai tomar um puta não. Eu acho que, caralho, vai ser meio intangível essa parada. Ele olhou pra mim e falou, velho, mas, porra, vamos tentar. O não a gente já tem. E ele pegou e ele mandou um e-mail pro Laces. E a mágica aconteceu. Eu conheci esse maluco aqui que recebeu a gente de braços abertos, o Itamar Macedo.
tá ligado? Igreja Universal do Reino de Laces, galera. E o cara me catequizou, mano, mas ele chegou pra mim, ele falou assim, mas por que você... Mas conta pra mim, por que você quer isso? E eu expliquei os meus motivos, e ele falou, beleza. E o papo foi tão legal, cara, foi tão humano, que a gente, depois da reunião, a gente foi jantar. E rolou uma puta sinergia. Enfim. Hoje, de fato, eu me sinto completo. Nosso bioma tem 11 meses. Nasceu um sonho. Eu nunca havia sido dono de salão, né? Hoje eu sou cabeleireiro, sócio proprietário, junto com o Adriano do Bioma Santos. E cara, me sinto realizado porque de fato hoje eu consigo entregar aquilo que eu sempre acreditei, mas que é ofuscado pelo dia a dia, pelo que eu falei para vocês, pela grana. Receita, entregar cabelo, pegar só grana. Só que é muito louco, gente. A grana é consequência. Quando você se entrega de fato e faz o que você ama e você acredita no teu propósito, por mais difícil e impossível que seja naquele momento, porque a gente só entende depois lá na frente tudo o que aconteceu e até o que dá errado. Isso são palavras dele também. É o certo. Tudo se encaixa e tudo vira mágica, né? Então hoje eu entrego Beleza Limpa, consigo entregar para as minhas clientes tudo o que eu sempre acreditei, consigo atendê-las da maneira que eu sempre gostei, né? De acolhê-las, de transformar as vidas delas de maneira genuína e com um propósito maravilhoso. E o futuro da beleza é esse, né? Adri, vem aqui um pouquinho. Adriano, galera, eu vou falar uma parada para vocês. Assim, eu trocando aqui esses dias com vocês todos aqui, eu pude entender e ver a dor de todo mundo, que é muito parecida com as nossas dores, né? São as mesmas dores, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é que assim, gente, não é fácil, mas é muito compensador. E quando você tem alguém para dividir o fardo, e te ajude ali no dia a dia, muito mais fácil. Então, a gente briga, a gente se xinga, mas a gente se perdoa também. Nada é maravilhoso, nada é um mar de rosas, mas, gente, o final é lindo. Eu passei por questões pessoais há 2 meses atrás, que, né, quem nunca aqui teve um burnout, né? Eu acho que eu e a Adriana, nós somos aficionados pela perfeição, então a gente paga um preço alto por isso. Eu fico feliz de ver aqui o quanto o nosso bioma serve de referência para algumas pessoas, e eu quero dizer para vocês que nada disso acontece só com quem aparece no vídeo, né? Esse cara aqui é um cara foda, a minha esposa está no marketing sendo foda, a esposa dele dá um puta ralo também por trás, então existe muito trabalho no bastidor aí que não é visto, né? Então, galera, é uma equipe e vamos embora. E para mim o mais bonito aqui é ver todo mundo no coletivo. Quando nós estávamos fazendo as modelos, Silvio, já Edson,
que são as grandes figuras aí, né? Todos. Nenhum momento, nem a Cris, cara, eu não vi nenhuma disputa de ego ali em nenhum momento, pelo contrário. Todo mundo, né, deixava ali, não, tá bom, mas você quer fazer assim? Então, tá bom. Todo mundo se escutava, né? Então, cara, isso não existe no mercado de beleza, gente. Não existe. Eu acho que, de fato, a gente está construindo uma família de verdade. E eu falo isso porque eu estou há 11 meses e sinto isso de maneira genuína. Eu não sou um cara que passa pano para ninguém. E essa é a delícia de ser eu e é o bônus e o ônus. O Adriano sabe disso. Adriano, fala um pouquinho aí para a galera aí, velho. Não, gente, só o que ele falou aqui, tudo verdadeiro mesmo. É uma coisa que ele sempre me falou desde o início. E que vai muito com a palestra que o Itamar deu ontem com a Cris aqui. Nós somos duas potências. E juntos a gente vai conseguir multiplicar isso demais, sabe? Então, um depende do outro. E eu acho que tem alguns aqui, como eu vi, são solo, né? E é legal ter alguém que cuide. O Itamar, a Cris sempre também ajuda. Quando o Fábio precisa, às vezes o Fábio liga direto para a Cris. Cris, me ajuda nisso aqui, ela atende. Quando eu preciso, eu ligo para o Itamar. Ligo para a Fernanda, que não está aqui hoje. Ligo para a Dani. Ligo para o Milton, que está ali atrás. Valeu, Milton, por tudo. E como já liguei para o Jaedson, já liguei para o Bruno, que também não está aqui hoje. Já liguei para a Stephanie, que está aqui. E a gente vai se falando, né? E se ajudando. E outras pessoas já me ligaram também e já pediram ajuda. Adriano, como é que você faz isso? Como é que você faz aquilo? E eu vou com o maior prazer falando, como eu já falei hoje aqui e ontem também para algumas pessoas, né? Dando uns toques para quem está começando também. Então é isso. Então, contem uns com os outros, contem com sua equipe, ache pessoas com quem você possa falar. A Japa está ali, também já falei com a Japa algumas vezes. E é isso, a gente vai conhecendo essa família legal. A Catarina está aqui também, a Verônica, né, Cá? E essa família Leices, é incrível isso. É incrível que realmente eles abrem as portas e você vai falando com um, com outro, e a coisa vai acontecendo. Tá bom? A Fabi também que está aqui, a Márcia, todo mundo. Eu quero agradecer a todo mundo, de verdade. E é isso. Obrigado. É isso. Obrigado, time. Só para fechar aqui. Quando você escuta de verdade, quando você muda a sua maneira de escutar, você muda a maneira de cuidar de si, dos outros e do mundo. Beleza? É isso, gente. Boa, time. Muito obrigado. Valeu.